Irmãos, eu vou tocar em um assunto que está me chamando muito a atenção e eu resolvi postar aqui no canal para vocês. Em seu discurso na Convenção Nacional Republicana, o senador Tim Scott, da Carolina do Sul, ele declarou com ampla aprovação: o diabo chegou à Pensilvânia com um rifle, mas o leão americano se levantou. Scott então rugiu ao microfone, como se fosse um leão. Achei isso bastante estranho, irmãos. Seus comentários eles serviram de pano de fundo para a aparição de Donald Trump na convenção com aquela orelha direita enfaixada quando ele sofreu aquele atentado. Então, vocês sabem de toda a história. E por que eu estou trazendo isso aqui, irmãos? Porque eu estou vendo muitos movimentos nas redes sociais falando que Trump, com esse acordo de paz, ele é o anticristo. Então eu vou tentar fazer uma análise em cima dessa declaração do senador Scott, que eu achei bastante pertinente para esse momento que nós estamos. De fato, irmãos, Trump foi um instrumento usado para trazer a falsa paz, se é que ele vai conseguir. Nesse conflito que nós estávamos vendo, que poderia se tornar numa 3G mundial, o Trump acalmou e trouxe uma paz, não sei até quando, mas trouxe paz. Então, se formos observar o discurso do senador Tim Scott, eu liguei o que ele falou com agora. Trump, ele agiu como um leão, rugindo e afastando o inimigo. Então, nos primeiros 10 versículos de Apocalipse 13, contém a visão de uma besta de 7 cabeças, cuja boca era como de quem? A de um leão. Vão vendo. As 7 cabeças na visão de João podem perfeitamente ser o G7, grupo dos 7 que reúne Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos como a cabeça. A esta besta de 7 cabeças, Satanás, aqui chamado de dragão, deu seu poder, o seu trono e grande autoridade. Porém, em determinado ponto da profecia, João, ele vê uma das cabeças desta besta sofrendo por uma ferida mortal. E parece-me que isso aconteceu naquele atentado. Então, a ferida ela não foi realmente fatal, mas foi curada e toda a terra se maravilhou diante dela. De fato, as pessoas foram e adoraram tanto a besta quanto ao dragão. Porque adorando a besta é adorar o poder satânico por trás da besta. Vejam que naquele dia, irmãos, várias autoridades mundiais e nomes de grandes fundadores de plataformas digitais elogiaram a coragem de Trump, que mesmo ferido, ele gritou com um punho fechado: lutem, 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 3 vezes. E vejam isso, o número 3 na cabala judaica está ligado à trindade e à união de forças opostas. Será que existem lições a serem tiradas aqui sobre Donald Trump e seu movimento MAGA? Eu acho que sim. Para quem não sabe, o movimento MAGA é uma sigla para tornar a América grande novamente. Make America Great Again. Então, irmãos, a figura bestial de Apocalipse 13, ela é comumente conhecida como um anticristo, que é alguém que se coloca no lugar de Cristo, tornando-se assim o oponente de Cristo.
Na minha opinião, Donald Trump é indiscutivelmente uma figura do anticristo. Agora, não sabemos se ele é o braço do anticristo, aquele que irá abrir o caminho para que essa figura profética chegue, ou se ele já é a personificação do próprio. Se ele for de fato o anticristo, e aqui não tem como eu provar, o que sabemos é que até o momento ele ainda não recebeu o espírito do anticristo, mas ele apenas age como uma marionete sem saber o verdadeiro significado de sua atuação. Vejam, irmãos, que desde jovem ele já dizia que o seu sonho era trazer a paz ao mundo e por esse motivo entrou na política porque, segundo ele, assim que chegasse ao poder, iria lutar pela paz, segurança e prosperidade. Então, alguns pontos que identificam a besta em Apocalipse 13 e Donald Trump são provavelmente aquele ferimento quase fatal que ele sofreu na cabeça e que de alguma forma sarou. Dizem que 3 milímetros a mais ele teria conhecido o céu mais cedo. Então, irmãos, de acordo com Apocalipse 13, a besta, ela foi dada uma boca que proferia palavras arrogantes e blasfemas. Ela proferiu blasfêmias contra Deus por quê? Porque palavras arrogantes provavelmente dizem que saíram da boca de Trump e de seus apoiadores com alegações de que ele mantém uma relação especial com Deus que o protege de todo mal. Aí é a opinião deles, irmãos. Eu só estou reportando. Trump e seus apoiadores o compararam a um sofredor e perseguido como Jesus. Se isso realmente eles tiverem falado, então realmente foi uma blasfêmia. Então vocês vejam que Trump, ele conquista com palavras macias abertamente os cristãos, como eu amo os cristãos, eu sou cristão, eu vou trazer o cristianismo de volta. Então dizem que em um recente evento que ele fez, cristãos conservadores na Flórida disseram que Trump era um enviado do Senhor à Terra. Então, irmãos, lembrem de que eu estou usando palavras citadas por fontes que eu recebi. E eu jamais estou acusando aqui que Trump realmente ele seja o anticristo. Então, eu estou apenas tentando descobrir junto com vocês se ele é ou não a besta de Apocalipse 13. Em Apocalipse 13, os adoradores da besta explicam sua lealdade perguntando: quem é como a besta? E quem pode lutar contra ela? A resposta para esse questionamento que nós vimos em Apocalipse 13, ela volta para os nossos dias, porque autoridades republicanas como o senador Ted Cruz, lá do Texas, o senador Mitchell McConnell, parece, do Kentucky, e a ex-governadora Nikki Haley, da Carolina do Sul, eles falaram realmente isso. Quem é como Trump? E quem pode se opor a ele e sobreviver politicamente? Então, irmãos, eu achei estranho essas falas se referindo a um presidente. Vejam que em Israel, no seu último discurso, Benjamin Netanyahu fez também uma certa referência a Trump, de que ninguém é como o presidente Trump, que luta pela paz no Oriente Médio e faz tanto por Israel. E ele ainda completou dizendo: a dívida que Israel tem com eles,
com ele é eterna. Nenhum outro presidente do mundo fez tanto por Israel como ele. Vejam, irmãos, que Israel é a menina dos olhos de Deus. Então, todas as falas desse povo, elas precisam ser analisadas e levadas a sério. Eu vi uma última reportagem dizendo que dezenas de rabinos israelenses, eles enviaram uma mensagem ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na qual afirmaram que ele é o emissário de Deus na batalha global contra o mal e que Trump foi escolhido por Deus para este papel significativo. Eles também afirmaram que Moisés e os profetas de Israel predisseram o estabelecimento do Estado judeu, a reunião dos exilados, a reconstrução de Jerusalém e os assentamentos na Cisjordânia e em Gaza. A colonização da terra de Israel traz bênçãos e paz ao mundo inteiro e simboliza um retorno aos valores dados no Monte Sinai. Vemos essas profecias se concretizando cada vez mais e vemos em suas ações e palavras do presidente Trump o caminho correto que traz o bem ao mundo. Eles encerram a carta dizendo a Trump: oramos na terra de Israel e em Jerusalém para que Deus proteja você e aqueles ao seu redor, que sua bênção repouse sobre seu trabalho e que você traga paz e prosperidade a todos. Isso é uma fala profética, irmãos. Então vejam que as coisas estão encaminhando para Trump. Então nós não precisamos acrescentar mais nada, porque curiosamente em Apocalipse 13 também contém a visão de uma segunda besta, que fornece outra analogia reveladora para Trump. Essa segunda besta, ela aparece em cena como a defensora em palavras e ações da primeira besta. Embora tivesse 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, ainda assim falava como dragão. Ou seja, embora parecesse inocente e inofensiva, ela falava de forma enganosa e perigosa. Vejam que o Papa Leão XIV, em seu último discurso, ele apoiou Trump em todas as suas ações, mas pediu para Trump trazer a paz o mais rápido possível, cessando a guerra. Então são muitas coincidências para serem coincidências. Não é mesmo, irmãos? Então, essa segunda besta, ela é chamada de falso profeta, e ela será usada para apresentar o anticristo ao mundo. Então, alguém que induzirá as pessoas ao erro e à adoração de falsos deuses. De acordo com Apocalipse 13, essa segunda besta, ela vai exercer toda a autoridade da primeira besta diante dela e faz com que a terra e seus moradores adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Meus irmãos, é só a misericórdia. Então, grandes líderes de várias denominações religiosas, eles acreditam que Trump é o ungido de Deus, assim como o imperador Ciro foi. E quem foi Ciro, de acordo com Isaías 44, 28? Ele é o meu pastor e executará o meu propósito. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cujo a mão direita tomei para subjugar as nações diante dele. E estão vendo, irmãos? Então, nós estamos recebendo muitas pistas. Nessa visão, irmãos, eles acreditam que Trump serve a um propósito divino maior e declaram ele como vaso escolhido por Deus para restaurar
o cristianismo aqui na Terra. Irmãos, eu não estou falando se Trump é ou não o anticristo. Na verdade, essa não é a questão que eu estou abordando. O problema está nessa série de pistas cruzadas que fazem referência a Donald Trump, que levam a gente a acreditar que, de fato, algo relacionado a Apocalipse 13 está de mãos dadas com Trump. O simbolismo que antes parecia irrelevante, vejam que agora começa a ganhar sentido e relevância. Então, eu estou compilando dezenas dessas referências a maioria desconhecidas de vocês, para tentar entender o que elas realmente significam. Então, irmãos, antes de ser enviado mais cedo para o céu, Daniel Mastral, ele falou que o anticristo iria surgir em meio a uma guerra muito importante, em que Israel estaria inserida. Então, o anticristo ainda não declarado, ou seja, alguém que ainda não sabe que tem o espírito do anticristo, iria trazer uma falsa paz. E assim, os acordos de paz teriam andamento para depois ele ser então apresentado ao público como líder das nações. Então, segundo Mastral, Trump vai trazer a falsa paz e é o que estamos vendo, irmãos. Qual outro líder de nações que fala mais em paz do que o Donald Trump? E Trump, ele até postou: parabéns, mundo, é hora da paz. Então, Trump, se nós formos olhar, ele está realmente comprometido em trazer a falsa paz e em ajudar Israel a reconstruir e pavimentar o caminho para a paz, ou para aquele que vai desenvolver a paz. Se no primeiro mandato as expectativas de um terceiro templo em Jerusalém elas esfriaram, agora elas parecem mais concretas do que nunca. Determinado a não repetir os mesmos erros, Trump, ele está decidido a abrir o caminho para este momento histórico através da paz. Então, vão olhando isso que eu estou falando. Vocês percebam que o Irã, ele foi detonado. E mesmo assim, aceitou parar a guerra por um único comando de Trump. Foi ou não foi? O Irã, irmãos, ele é um inimigo mortal dos Estados Unidos, a quem ele se refere de o grande Satã. Mas algo aconteceu que fez o líder se acovardar e simplesmente desistir da guerra. Ele não tinha falado que ele só parava a guerra depois que fosse enviado para o outro plano? Então, como assim ele parou? Então, vejam que esses movimentos, eles estão sendo feitos por uma força maior e está chamando ao cenário os acordos de Abraão. Nesse acordo, irmãos, está embutido a Arábia Saudita ser o intermediário das assinaturas e ser o financiador da construção do terceiro templo e da reconstrução de Gaza. Se os árabes, eu fico pensando assim, e a maioria dos países do Oriente Médio assinarem o Pacto da Paz para haver paz definitivamente na região, os europeus, chineses e russos, eles não vão poder se opor a isso. E aí é que a coisa fica estreita, porque segundo alguns estudiosos bíblicos é que a profecia vai se cumprir, porque por algum motivo que não sabemos, o anticristo ele quebrará os acordos e todos se levantarão contra Israel. E aí se cumprirá essa profecia dos últimos dias. Quando disserem paz e segurança, haverá repentina destruição, como nunca houve antes na história da terra. Então, irmãos, estejam prontos espiritualmente,
porque o tempo da falsa paz está diante dos nossos olhos. O mundo, irmãos, escolherá o paraíso na terra ofertado pelo anticristo. Isso significa entregar tudo o que os cristãos querem. O papel de Trump nesse cenário é uma figura muito mais misteriosa do que vocês podem imaginar. Se Trump é ou não o personagem de Apocalipse 13, devemos prestar atenção nos desdobramentos que estão se desenrolando diante de nós. Irmãos, o único líder mundial nas últimas décadas a conseguir resolver as coisas, falar com autoridade e decidir de verdade é Donald Trump. Ele cumpre algo muito grande na Bíblia. Ele está sendo o primeiro cavaleiro do Apocalipse, o cavalo branco com arco e flecha. Apocalipse 6:2 diz: Vi, então, eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. As pessoas pensam que esse será o anticristo, mas talvez, e nós não sabemos os desígnios do Senhor, talvez Trump terá a missão de impor pela força a paz. Por isso ele é um cavaleiro branco que mostra a sua autoridade e com ela ele sai para vencer e vence, preparando o mundo para a paz. Trump está dizendo o tempo todo que ele vai trazer a paz pela força. Se isso for mesmo verdade, Trump vai dar de bandeja o acordo de paz para o anticristo assinar ao seu lado. Irmãos, o tempo da separação chegou. A guerra, ela é espiritual. Não entre Israel e Irã, ou entre Estados Unidos e Oriente Médio, mas entre a luz e as trevas, entre o reino de Deus e o sistema deste mundo que jaz no maligno. Os Estados Unidos, que muitos viam como bastião da liberdade cristã, agora mostram sua real missão: liderar o mundo para o engano global, promovendo estas coisas, o controle financeiro, a tecnologia disso que eu estou escrevendo e a adoração ao homem no lugar de Deus. O que o mundo vê como diplomacia, irmãos, o Espírito denuncia como engenharia satânica. O que chamam de paz, Deus chama de quê? De engano. O que chamam de progresso, as Escrituras denunciam como queda. Esse conflito, ele será usado para impulsionar um governo global, acelerar a vigilância e o controle das massas, além de justificar o fim das liberdades civis, preparando o palco para o anticristo. Então, irmãos, é chegada a hora de se separar, de sair da Babilônia, de parar de confiar em alianças humanas. Eu sempre falo isso para vocês: não confiem no homem. E de olhar para os céus e ouvir o chamado: sai dela, povo meu.